Bom, recebo aqui no estúdio da Mirante News FM 104,1, estúdio Dani Cabral, o deputado estadual pelo PSB do Maranhão, deputado Adelmo Soares, que vai conversar com a gente a partir de agora. Deputado, de mais nada, bom dia, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. Bom dia, Jorge, bom dia a todos que estão nos ouvindo agora. Um forte abraço, uma excelente quinta-feira para todo mundo, que a gente possa receber as bênçãos de Deus, juntamente com nossas famílias. Uma imensa alegria estar aqui no Ponto Final com você, Jorge, para a gente bater um papo, conversar, debater pelo panorama da política municipal, estadual, enfim, estamos aqui à sua disposição. Imensa alegria poder estar com você e com o nosso amigo que está na mesa ali, o Carlito, que também, um forte abraço, Carlito. E o Wesley, que está aqui com a gente. Não é o Safadão, não é? Não, esse é o Malvadão. Valeu. Deputado Adelmo, queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa decisão, né, que recentemente, acho que de certa forma traz uma certa tranquilidade, apesar de ter recebi, acho que foi semana passada, a deputada Iracema, e ela disse que em momento nenhum isso passou pela cabeça dela, de ter uma reviravolta, mas de qualquer maneira, apesar de tardia, mas enfim, sai a decisão, confirmando a reeleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Acho que é uma tranquilidade para todo mundo, né? Eu acho que encerra um ciclo, né? Esse ciclo da dúvida, né? Até da dúvida, do blefe também. Há muito blefe, isso vai acontecer, isso vai mudar, vai ter ser isso, vai ser aquilo. E aí você termina criando uma instabilidade, né? E um poder importantíssimo que é a Assembleia Legislativa do Maranhão. E eu quero fazer um parênteses e dizer para você, olha, a nossa presidente Iracema Vale, eu tenho dito isso em reiteradas vezes, ela conseguiu agregar. Eu acho que o susto da eleição, daquele empate lá no dia 13 de novembro, aquele susto despertou, né? Separou o joio do trigo, de fato, e a partir de então, Iracema se tornou uma pessoa melhorada, preparada, é uma pessoa que tem uma conduta ilibada, vem da base, conhece as cidades, conhece a realidade do povo. Então eu tenho dito, Jorge, que ela está preparadíssima. Depois desse susto, eu acho que esse susto foi importante, ela passou a agregar mais. Nós temos hoje uma Assembleia tranquila, mesmo com a oposição, que está fazendo o papel dela, que tem que fazer de fato, né? Mesmo com a oposição, mas ela sabe realmente conduzir um trabalho. E eu tenho dito assim, até entrando agora no cenário estadual, que a Iracema Vale está preparada para jogar em qualquer posição. Seja ela na chapa majoritária, seja na chapa proporcional, mostrou confiança, liderança, credibilidade, lealdade e preparo. Eu acho que são prerrogativas para qualquer um líder ter. E como sendo mulher, mais preparada ainda, né? Porque ela sabe o outro lado da política, o lado da sensibilidade, das causas, daqueles que mais precisam, daqueles que estão com problemas. Então eu acho que Iracema, ela passa a ser um trunfo importantíssimo no grupo do governador Carlos Brandão. A gente sabe que o governador é que vai conduzir, está conduzindo, né, já esse momento de arranjos finais para as eleições, que daqui a 4 meses tem que se definir quem vai, quem não vai. E aí Iracema surge, né, não como uma coadjuvante, mas como uma protagonista preparada para ocupar qualquer posição nesse cenário político estadual e com muito carisma, com muita responsabilidade e outra coisa, sabe, Jorge, muita humildade. Ela é uma pessoa muito humilde, muito humana. É como eu estou te falando, por ser mulher, conhece o viés político e o viés sentimental, o viés emocional da realidade do povo do Maranhão. E como viés político, agrega muita classe política, agrega muitos prefeitos, muita liderança. Para mim, hoje é um dos nomes mais fortes. Eu acho que depois do governador Carlos Brandão, depois do Orleans Brandão, que é o candidato nosso a governo do estado, isso é o ponto final, como ponto final. Não tem mais conversa, não tem discussão. Ela surge como um nome mais preparado para ocupar qualquer posição que o grupo decidir que ela deva ficar. Agora, diante desse cenário que o senhor retrata para a gente teve um início desse ciclo, que ainda tem 1 ano para terminar, da Assembleia Legislativa, desses 4 anos, um cenário surreal, né? Os 2 anos, praticamente o Brandão sem oposição, isso não é normal, mas esse último ano não, a gente já teve uma oposição ferrenha, como o senhor bem destacou, cumprindo o seu papel, tivemos alguns embates lá, governo, oposição, mas
tudo dentro de um respeito, né? O que é importante também. Como é que você avalia esse ano, nesse debate entre oposição e governo lá no parlamento, que foi bem diferente dos anos anteriores, dos 2 últimos? Mas, Jorge, eu acho que eu vim aqui, eu falei exatamente isso na última vez. É lamentável, né, que, por exemplo, o Felipe, que é o nosso vice-governador, meu amigo, inclusive, tenha passado ou esteja vivendo um momento desse, né? Porque eu fiz umas críticas, eu fui um dos que mais teve embate com a oposição, e principalmente com o Otelino Neto. Eu fiz muita discussão, porque eu disse que o Otelino, até usei o termo que o Felipe Clã usa, que foi um bruxo. Ele conseguiu fazer um encantamento, né, com algumas pessoas e cegou ao lado político. Um foi o Felipe, né? O Felipe tinha tudo para avançar politicamente, mas ao você abraçar um cidadão, eu vi ontem na entrevista, antes de ontem na entrevista do senador Everton aqui com a Carla na Mirante, no Bom Dia Mirante, quando ele disse: algumas pessoas seguraram na minha mão, foram caminhando comigo, quando a gente estava muito próximo, soltaram as nossas mãos. Da mesma forma aconteceu com o Felipe. Começou todo mundo junto, mas a gente sabe como é que é o sistema, a fisiologia da política, né? A fisiologia da política, você se aproxima de quem está mais próximo de vencer. São poucos que ficam numa batalha difícil. Então, assim, começou aquela discussão na Assembleia, a gente mostrando, eu mostrei há 4 meses, 5 meses atrás, olha, esse barco vai furar. Esse barco, ninguém segura a mão de ninguém na hora do pega para capar. Não deu outra. E aí você vê, nas pesquisas que saiu ontem aqui também na Mirante, a trajetória política de um jovem praticamente enterrada por aqueles que não condiz com o que fala. Fala uma coisa e faz outra, né? E aí a política vai apartando essas pessoas. O povo vai apartando essas pessoas. Por isso que eu digo, por exemplo, o Orleans, Jorge, não estava na cabeça dele para ser o governador, mas o cenário político, né, vai moldando as pessoas. E hoje ele é um cara preparado, é um cidadão que conhece os 217 municípios do Maranhão, um municipalista de verdade, um cara que visita, que agrega, que junta as pessoas, que recebe o prefeito, que conhece lá de Tasso Fragoso, a Cururupu, a Araioses. Então, quando você vive a realidade, Jorge, quando você conhece a realidade, você se torna um cidadão melhor e mais preparado. Então, assim, a oposição cumpre com o seu papel. Começou muito naquela de quem fala bem do Brandão está falando mal de Flávio, quem fala bem do governo passado está falando mal de Brandão. Não existe isso. Brandão é a continuidade do ex-governador. O ex-governador não é mais político. O ex-governador é ministro do Supremo. E eu quero te dizer, Jorge, que eu estive com o governador Flávio Dino até no dia que ele dobrou a esquina para ir para o Supremo. Ou seja, na minha cabeça e na maioria da população, o Flávio deixou de ser político naquele momento. Então, a partir daí, a gente tem um novo líder. Nosso líder é o governador Carlos Brandão, que naturalmente recebeu o espólio do Flávio Dino. E esse espólio tem sido importante porque o Brandão não para. É impressionante, Jorge. É impressionante o ritmo de inaugurações, de agendas do governo, de visitas às cidades do interior. É impressionante ver o governador Carlos Brandão receber mais de 180 prefeitos. Falta pouquinho para fechar os 217. Então isso é um diferencial daquele que tem no sangue realmente o municipalismo e sente a necessidade do povo. Falando agora um pouquinho do teu trabalho, né, na Assembleia Legislativa, da tua contribuição, recentemente você teve o mototáxi valorizado e a caravana do handebol. Queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente desses 2 eventos que você realizou. Olha, o handebol, não sei se na sua época estudantil você jogou, qual foi a modalidade que você jogou. Eu nunca joguei handebol, mas eu fui secretário de esporte em Caxias e tive a felicidade na minha época da Ana Paula, a maranhense Ana Paula, aqui, acho que botou Olimpíadas, né? Coroadinho, acho que é Coroadinho, não sei se... Não sei se Coroadinho ou se é bairro de Fátima. Acho que é Fátima, né? Acho que é Fátima. Ana Paula, se estiver nos ouvindo agora. E a gente fez uma amizade. A Ana Paula foi campeã mundial de handebol. A única campeã mundial que nós temos aqui próximo da gente. Ela e a fadinha, a Raíssa, né? E a gente fez uma amizade e a gente está vendo que o esporte estudantil, escolar, deu uma queda. As pessoas não estão valorizando mais. E talvez seja um dos itens, Jorge, que provoque essa ascensão
da criminalidade, da violência. Porque o jovem, quando nós éramos jovens e você estava praticando esporte, você saía da aula e ia querer treinar. E hoje os alunos, os jovens nem querem mais para a aula, imaginem treinar, né, com a perspectiva de ter treino. Então os jogos escolares caem o nível. Então eu conversei com a Ana Paula, ela criou um instituto, acho que é Instituto Nova, uma coisa assim, né? Ana Paula, Instituto Ana Paula, e a gente levou para Caxias para fomentar a juventude, para resgatar o handebol. Fizemos um grande festival de handebol, muito bacana, viu? Jovens se empolgando, ela levou a experiência dela. E aí com a presença dela também, né? Ela levou uma presença importantíssima, uma paz de espírito e uma experiência, né? Uma história de vida, né? Contar tudo o que passou na vida, para mostrar que mesmo sendo esportista estudantil, ela conseguiu chegar no auge de uma carreira que ia ser campeã mundial. Pelo menos 3 ouvintes já estão confirmando aqui pra gente, ela é da Liberdade. Da Liberdade, isso. Então, é muito importante para a gente a experiência e o testemunho. Você sabe que o ser humano vive do testemunho. Então do exemplo, né? É o exemplo, exatamente. Ela foi testemunhar a vida dela, a história dela, e fizemos um festival maravilhoso, muito bom em Caxias, muito feliz. E aí o jovem, né, vive e sonha, aquele sonho de poder participar. E uma outra ação que a gente fez foi em relação aos mototáxis. Olha, Jorge, a classe dos mototaxistas é uma classe sofrida, principalmente nas cidades do interior, principalmente com uma cidade como Caxias, que você vê o mototáxi, ele trabalha de manhã, de tarde, de noite, muitas vezes para colocar o alimento na casa dele. E a moto tem as danificações da moto, tem um problema de pneu, tem um problema de kit de embreagem, capacete, documento. Então é uma classe muito sofrida. Porque às vezes você acha que, a periferia precisa da cesta básica. Eu sei que precisa. Mas nós fizemos o quê? Nós pegamos o mototáxi, são 500 mototáxis, nós estamos fazendo uma assistência. Além da cesta, nós estamos fazendo atendimento odontológico, fazendo atendimento oftalmológico e dando um amparo de um conjunto de ações que possam beneficiar a categoria. São essas que a gente está fazendo com os mototaxistas que eu vejo que é o diferencial em relação a você fazer uma política do bem, voltada para as pessoas que mais precisam. O nosso estado é um estado que precisa realmente desse amparo. Por isso que o governador Carlos Brandão criou o Maranhão Livre da Fome, que é um programa absolutamente importante, porque associado ao Bolsa Família, ao Bolsa Família, o pé de meia do governo federal, vem esse programa do governo do estado. E ele agora aumentou de R$200 para R$300. Isso é um amparo. Às vezes as pessoas imaginam que R$300, isso é muito pouco. Mas faz uma diferença impressionante na vida de quem não tem nada. Muitas pessoas às vezes não têm nada. Então eu acho que esse é um governo de credibilidade, um governo de mudança, uma mudança que eu digo em relação ao passado, né? Porque é um governo que vive avançando nas políticas públicas que foi deixado pelo ex-governador Flávio Dino, como mais renda, como o Maranhão Livre da Fome, como um aumento do número de cadeiras de hemodiálise. Às vezes a gente deixa isso passar despercebido, Jorge, mas só quem tem um parente, só quem tem um parente que precisa da hemodiálise é que sabe a importância de não ter que viajar quilômetros e quilômetros, né? Eu conheço muitos amigos meus que precisam, parece que se não me engano, segunda, quarta e sexta, 3 vezes por semana. Você precisa ir e hoje você tem um conforto assim, pelo menos melhor, mais próximo de você, para não ter que se deslocar nessas viagens. A gente via vans rodando o Maranhão inteiro, levando para fazer hemodiálise. Hoje não. A maioria das cidades saiu de 200 para quase 600 novas cadeiras para fazer hemodiálise. Então, acho que é um salto importante, que tem que ser reconhecido, que tem que ser mostrado, e eu acredito muito nisso, né? Eu acredito que é fazendo bem que as pessoas, que a gente constrói um mundo melhor. Falando em gestão, o senhor vem de Caxias. Qual a avaliação que dá para fazer dessa gestão que iniciou agora, já está com 1 ano a gestão lá em Caxias? O prefeito Gentil Neto tem, claro, não é fácil você suceder o ex-prefeito Fábio Gentil, né? Porque vinha de 2 anos de governo muito forte. Então, realmente, houve um impacto inicial no despertar de ser gestor, né? Ele não tinha experiência de ser gestor. E hoje, eu acredito, eu qualifico como uma gestão boa. Uma gestão que tem voltado para as ações, tem feito entregas importantes, vai entregar agora muitas casas, apartamentos, do Minha Casa Minha Vida. É uma cidade que está bonita, quem chega em Caxias vê hoje a cidade toda arrumadinha com relação ao Natal.
Agora o governador esteve lá, o Orleans esteve lá, está liberando asfalto para melhorar as vias públicas. Eu acho que na parte da gestão humana, é um governo que tem feito um trabalho diferenciado, dando assistência ao povo. Então eu qualifico uma gestão muito boa, a do Gentil Neto. Eu acho que esse é o caminho, um jovem administrador. A gente está aqui para dar suporte e ajudá-lo no que for possível. Eu acredito nisso, entendeu? Eu acredito que não se faz política com perseguição, caça às bruxas. Eu acho que faz política com trabalho. Se você trabalha, você tem que continuar trabalhando. Então, e ajudando quem precisa. Eu acho que esse é o caminho principal. E o Gentil Neto é um jovem que tem esse pensamento. Eu acredito que vai ser uma boa gestão para o município de Caxias. E Caxias precisa. Falando em caminho, qual o caminho do deputado Andelmo Soares em 2026? Buscar a reeleição? Já tem um partido? É pelo PSB? Como é que fica essa situação, já que houve uma mudança aí no comando do PSB? A única definição certa é que eu não estou no PSB, né? Que eu não vou continuar no PSB porque houve uma mudança. Esperando a janela, só isso? Esperando a janela. Estamos esperando a janela e, claro, a condução, mais uma vez eu digo, da nossa presidente Iracema. Iracema vai saber nos dividir de acordo com o tamanho de cada um da Assembleia. Vai ter chapão, vai ter uma chapa média, como é que vamos funcionar isso. Então, assim, eu estou esperando a definição da Iracema nesse momento agora, até porque também a gente precisa saber onde é que ela vai jogar, né? Qual é a posição que ela vai jogar. E ela também está esperando o governador desenrolar desse processo da conversa com o Lula. As pesquisas estão mostrando um avanço muito positivo do Orleans. Então, o nosso grupo está preparado. Eu acho que a gente tem que continuar nosso trabalho. Eu vou para a reeleição de deputado estadual, me preparando para isso, mantendo as minhas bases, ampliando algumas que é possível ampliar, mas sempre com muito otimismo, muita fé, e eu tenho certeza absoluta que o trabalho vai ser reconhecido pelo povo do Maranhão. Todo mundo tem a sua chapa, né? E uns externam, outros guardam, trancafiam aí as 7 chaves. O deputado Andelmo Soares tem a sua chapa? Se o governador Brandão lhe chama assim, deputado, me dê sua chapa. Qual seria a sua chapa para 2026? Você tem sua chapa? Algumas peças já estão montadas, né? Eu tenho meu candidato a governador, que é o Orleans Brandão. Isso aí é ponto final, né? Não tem como discutir. Uma das vagas de Senado é do Everton Rocha, né? Do nosso grupo. Que diga-se passagem, e aí a gente precisa também reconhecer isso. Teve a ingerência da própria Iracema para que o Everton se reaproximasse do Brandão. Eu acabei de falar aqui da força da Iracema. A Iracema fez esse elo e aí o Everton deve muito a ela isso, né? Ela trouxe, como eu estou te falando, ela como por ser mulher, ela sabe agregar. Então ela trouxe para próximo dela o Everton, né? E o Everton entrou. O Everton tem um trunfo muito especial, que é o presidente Lula, né? E ninguém tem esse trunfo como ele tem. Acho que de todos, acho que é o único que tem. Lula já colocou a mão e disse, é o meu candidato. É o meu candidato a senador. Então, como o Brandão também é lulista, então juntou todo mundo ali, o Everton entrou e está muito bem. Isso é um ponto final também em relação à segunda vaga do Senado. A primeira vaga, não sei te dizer. A primeira vaga a gente vai aguardar a definição do grupo. Eu quero voltar a dizer para você que a gente vê o nome da Iracema Vale, da nossa presidente da Assembleia, e aí eu quero dizer, quando você vem com uma força de mais ou menos 30, 35 deputados estaduais, que estão ali aptos a apoiá-la, seja a posição que ela quiser jogar, a gente entende que ela vem com muita força. Não sei quem vai ser a primeira vaga, não sei como é que vai ser esse desenrolar de Brandão com o Felipe, não que vai retroceder em relação ao Orleans, não é isso, mas em relação a de repente saírem, um vai para federal, o outro vai para o Senado, porque Brandão também tem uma vaga garantida de senador, né? Se ele sair do governo e for para o Senado, o Brandão merece ser o senador da República. E ele está preparado. As pesquisas dizem isso, é o primeiro lugar das pesquisas. Mas é claro que a conjuntura política exige uma análise mais calma até o momento final, que é, acho que mais ou menos no dia 4 de abril. Está pertinho. 120 dias aí a gente já sabe como é que vai ser a história do Brasil. O senhor acredita ainda, deputado Andelmo, numa possibilidade de realinhamento? Você já viu chegar perto, depois se afastar de vez? Você não acredita nessa possibilidade de realinhamento do grupo? Não, eu acredito no realinhamento, não vejo dificuldade com relação a isso, até porque se pensar no futuro, a melhor opção é haver um realinhamento, mas não mais como eles imaginavam, mudar a cabeça. A cabeça não tem como mudar. O Orleans é o candidato do nosso grupo a governador. Então, podemos discutir uma vaga de Senado, podemos discutir vaga na Assembleia, podemos discutir vaga na Câmara Federal, até a vaga de vice, que eu acredito que deva continuar com o PT, é justo continuar com o PT, mas
Em relação à mudança do candidato a governo, isso aí é ponto final, não tem mudança. Então, eu acho que esse alinhamento, até para a própria história política do Felipe, se quiser continuar politicamente, eu acho que tem que repensar, reaproximar do governo e buscar um outro caminho que não seja a disputa de governo no Estado. Mutirão de saúde em São Luís. O senhor também está organizando para os próximos dias, né? Vamos fazer amanhã, né? Amanhã a gente vai fazer lá na Cidade Operária, lá na paróquia Divina Providência, da Divina Providência, Padre Gilson, né? A gente vai fazer um mutirão lá. E é impressionante a quantidade de pessoas que precisam de apoio. É impressionante. Né? A gente faz tanto a parte de oftalmologia, como a parte de ultrassonografia, exames laboratoriais, e com 30, 40 dias a gente faz a entrega dos óculos. Alguns são necessários fazer cirurgia, a gente coloca na fila para poder fazer a cirurgia, né? A gente faz uma triagem e aí a partir daí a gente marca para fazer a cirurgia de oftalmologia. Então, dessa forma, eu acredito muito que a gente vai contribuindo, né? E vai ampliando nossas bases, conversando. São Luís é uma cidade gigante, né? E a gente tem uma ligação muito próxima com a Igreja Católica. Graças a Deus, eu sou um homem temente a Deus, acredito muito no poder divino, sabe, Jorge? Eu não sei qual é a sua crença, mas eu quero te dizer que às vezes eu passei por isso, a gente passa por um deserto, como eu passei em 2023, e aí Deus vai dando aquela espremida na gente para a gente sair só melhorado. Então eu acho que é por esse caminho. E eu tenho feito esse trabalho, muito feliz de poder abraçar pessoas que não conseguiam enxergar. Muito feliz, eu fiz, Jorge, pela primeira vez na história de Caxias, um mutirão de prótese dentária. Eu vi um senhor de 78 anos, seu Benedito, sorri de novo, ele disse, doutor, me abraçou, agora eu vou arrumar uma namorada. Já pode sorrir, né? Imagina, até a filha dele pulou, não, senhor, porque ela é viúva, né? Não, mas assim, é reviver as pessoas, né? Autoestima. Você vê como o maior problema de depressão que a gente vive aí nesse mundo agora, na entrada da segunda metade do século, é a depressão, é as pessoas estarem sem autoestima, as pessoas estarem desvalorizadas. E aí você vai lá e a gente fez 500 próteses. Eu estou muito feliz com isso. Talvez um dos trabalhos mais bonitos, eu sou dentista de formação, um dos trabalhos mais bonitos que a gente conseguiu realizar. A Clínica Sorri em Caxias, e no Maranhão todo, que ela está presente, são 5, se eu não me engano, ela presta um serviço de excelência. Restaurações, mas a parte estética faltava. E a gente entrou para poder fazer esse mutirão e eu fiquei muito feliz de ver muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de se cuidar do dente anteriormente. Você sabe que a gente já viu, foi o país dos desdentados, né? E aí eu lhe pergunto o seguinte, como é que o senhor conseguiu fazer isso? Através de quê? De emendas parlamentares. Bom, e eu só chego nesse ponto porque muitas das vezes, eu sou criticado aqui, porque os ouvintes, eu entendo até alguns ouvintes, mas é aquela história do boi e do carrapato. Todas as vezes, o boi está com carrapato, mata o boi. O problema não é o boi, é você cuidar do boi, então tem que tirar o carrapato. Então, tem gente que infelizmente, e a gente em todo segmento tem os bons, tem os ruins, que não faz bom uso das suas emendas. Mas as emendas servem para isso, para mudar, né? Quer dizer, o governo fez, mas não, de repente passou despercebido que não tinha um lado que a sua emenda acabou vendo, o lado estético. E aí, quer dizer, é um complemento, né? Claro, então, o papel da emenda parlamentar acho que é fundamental. Eu posso te dizer assim, eu faço bom uso das minhas emendas. Quem estiver me ouvindo agora, e principalmente da região de Caxias e quem for, além de ajudar os mototaxistas, ontem, graças a Deus, assinado pela Fundação da Memória Republicana aqui, junto com a Academia Caxiense de Letras, a gente colocou 2 emendas parlamentares. Uma para fazer a mobília todinha da Academia Caxiense de Letras. Por que isso é importante? Porque é cultura, entendeu? A história, a gente não pode esquecer a cultura da gente, você não pode esquecer a história, né? A gente vê, por exemplo, o presidente Sarney, quando ele chega, a história dele, ele transmite uma história impressionante. Quem é contra, quem é a favor, quem não gosta, não importa, mas não pode negar a história, claro, né? Você não é unanimidade, mas a história está ali, está viva. Então, e outra foi a gente criar a primeira orquestra filarmônica de Caxias. Caxias é uma cidade gigante, são quase 200 mil habitantes, não tem uma orquestra. E aí eu peguei um costarriquenho que tem lá, um professor, um maestro, e ele começou lá na luta muito grande. Ele chegou para mim, poxa, me ajuda. Eu digo, vamos colocar a emenda parlamentar para você. Aí eu coloquei a emenda parlamentar para ele e está lá, vai criar a primeira orquestra sinfônica de Caxias, né? Acho que no interior do Maranhão. Você quer ver outra emenda que eu coloquei? Coloquei agora para criar no Corpo de Bombeiros, no 5º BPM do Corpo de Bombeiros, CBPM lá em Caxias,
uma estrutura que só tem na capital para preparar os nossos bombeiros. E nós estamos criando uma academia e criando uma câmara de fumaça, uma coisa assim que a gente pensa até que é simples, mas para eles fazerem um treinamento de resistência dentro da fumaça e eles ficarem encantados, o pessoal. Então a gente pega a nossa emenda e utiliza para isso. Em Araioses, por exemplo, eu acho que, não sei se você sabe, Araioses é uma cidade que tem um potencial gigante em relação à carnaúba, ao pó da carnaúba. Aquele pozinho que tem na folha da carnaúba, aquilo ali é ouro branco. Mas eles têm uma dificuldade porque eles não conseguiam industrializar. O que a gente fez? Colocou uma emenda de R$500 mil para uma associação dos produtores de lá, do agroextrativismo da carnaúba, para eles fazerem o quê? Uma câmara, né? E fazer a secagem da folha. Isso vai quadruplicar a produção deles. Então eu faço esse trabalho, eu gosto de fazer esse trabalho, esse desafio de poder levar a saúde, levar o desenvolvimento da agricultura, do esporte, como a Ana Paula, que você acabou de fazer. Você vai fazer esses trabalhos que a gente faz, que faz o diferencial da gente. Então, a emenda parlamentar, e se você olhar, por exemplo, muita gente usa fundo a fundo, e a gente sabe que isso é mal visto pela população. Eu não uso, eu uso pouquíssimo para fundo a fundo. As minhas emendas são destinadas para ajudar segmentos. Vários segmentos. E aqueles que estão me ouvindo, rapaz, que tem uma ideia boa. Ontem eu estava conversando com o pessoal da maçonaria, lá do Anjo da Guarda. Rapaz, a gente tem 130 crianças aqui que a gente precisa de apoio. Vamos fazer um projeto. Fiz um projeto para as Samaritanas de Caxias, outra loja maçônica, que faz atendimento de zumba, atendimento social, porque a gente não consegue entender como é que a sociedade mudou de repente para essa criminalidade, mas é por falta de oportunidade. Dentro do meu gabinete, todos os meses, eu faço mais do que 100 mulheres, praticamente, elas são empoderadas, concursos de cílio, concurso de ventosas, concurso de unha, manicure, porque você não consegue dar emprego para todo mundo. Mas se eu te der a oportunidade no setor terciário, que é o setor de prestação de serviço, a gente mostra um outro lado, outra realidade, que é da Anzol. E aí, Jorge, é impressionante a quantidade de mulheres que conseguem colocar seu estúdio, que vão ganhando seu dinheiro a partir da prestação de serviço. Eu acho que é isso. Por exemplo, você é um grande jornalista, está aqui, é um grande comunicador, está falando. Então, de repente, o outro está ouvindo ali e vai fazendo estágio, e daqui um dia você tem que sair, porque não vai ficar eternamente aqui. E aí a gente vai sucedendo. Então, eu acho que esse é o caminho. É pegar as emendas parlamentares, eu acho um absurdo quando eu vejo o Congresso falando, emenda PIX, não sei o quê, sem as pessoas saber. Tem que saber, o povo tem que saber. O voto não é só no dia que você depositou o seu voto. O voto é a continuação do trabalho daquele que você escolheu. E você precisa escolher seu candidato. Quando eu vou votar branco, vou votar nulo, não acredito nenhum. Não para. Analisa, tá aí os perfis, procura. Vai lá saber qual foi o trabalho que cada um fez e escolha bem seu candidato. A partir daí você tem que cobrar ele. Saber qual foi o papel que ele fez, o que ele desempenhou, o que ele votou a favor ou contra, para poder saber a história de cada um. Eu acho que é por aí que a gente vai ter uma sociedade melhor. Deputado Adelso Santos, queria lhe agradecer, lhe liberar, que daqui a pouco tem sessão na Assembleia Legislativa. Exato. Muito obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente, ter conversado durante essa meia hora com os ouvintes do Ponto Final. Eu que agradeço, Jorge, agradeço a você que está nos ouvindo nesse momento, e aproveito a oportunidade, estamos chegando no final do ano, para desejar a você um grande, abençoado Natal maravilhoso, em família. Aproveite essa oportunidade do Natal, vá na sua igreja, seja católica, evangélica, seja como for, peça perdão a Deus e peça inspiração para o ano de 2026 que já está quase chegando aí. Então aquelas promessas que você fez em 2025 que você não cumpriu, vamos reavivar elas, vamos nos preparar. Quero dizer o seguinte, eu tô light, eu perdi 30 quilos. Fez a promessa? Eu fiz a promessa. Foi na necessidade, na verdade, né? Então eu perdi 30 quilos, estou muito bem, graças a Deus, com saúde e paz, muito feliz com minha família, vivendo um momento maravilhoso da minha vida. Agradeço muito a Deus por me ter me permitido chegar ao final desse 2025 com muita saúde, com muita paz, com meus familiares, com meus pais, que amo demais, meu pai e minha mãe. E assim, eu acho que esse é o caminho. Embora essa carinha nova, eu já tenho 2 netos, né? 2 netos maravilhosos, que é o Ícaro e a Isadora, e já estão tocando terror por aí essa hora. E muito feliz de poder ajudar o povo do Maranhão, poder estar aqui contigo, desejando um feliz Natal, um próspero 2026 de muita paz. Aproveito e deixar para você também que você continue levando essa mensagem de paz, de inspiração para milhares e milhares de maranhenses que precisam ouvir muitas vezes uma palavra
um aconchego. Às vezes uma palavra que a gente diz aqui transforma a vida de uma pessoa. Então, fico muito feliz, que Deus abençoe a Mirante, continue levando informações para todos nós. E para você, meu irmão, felicidade, um abençoado Natal e um feliz 2026. Da mesma forma, 9h03. Cumpre o intervalo comercial. Entrevistei o deputado Adelmo Soares. ZYD